Graça e paz, irmãs e irmãs que nos ouvem lá da Igreja Batista em Angélica e quem nos acompanha por esse canal. Hoje nós vamos gravar o estudo de sábado passado, 11, que houve alguns intempéries, a qual o estudo que seria gravado lá na igreja não foi possível devido ao mau tempo. E nós estamos gravando hoje num cenário diferente. Eu estou gravando no quarto porque eu estou com os outros da família em outras tarefas. E aí vocês se surpreendem porque eu entrei, comecei a filmar e entrei, me sentei, e quando eu terminar também eu vou me levantar para poder desligar a câmera. Mas vamos começar o nosso estudo de EBD, gravado aqui em Recife, lendo os Salmos 96. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Programai a sua salvação, dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Temei mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos. Tributai ao Senhor. Glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus atos. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Este trecho que lemos no Salmos 96 tem um lindo louvor, né? Cantai ao Senhor um cântico novo. E hoje nós estamos aqui não só para cantar, mas também para estudar a palavra do Senhor. Porém, antes, após fazer uma oração, nós vamos cantar. Oremos para que Deus abra o nosso entendimento e nos faça não só aprender o que vamos estudar nesse sábado de EBD, mas também seguir os ensinamentos, que são os ensinamentos que estão aqui, neste livro da capa preta. 66 livros, que é a bússola para a nossa vida cristã. Cantemos. Podes reinar. É um louvor lá da época do seminário. Senhor, eu sei que é teu este lugar. Todos querem te adorar. Toma a tua direção. Senhor, vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher. Reverência à tua voz vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus. Ó sim, o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Visita cada irmão, ó meu Senhor. Dá-lhe paz interior e razões para te louvar. Desfaz toda a tristeza, incerteza e desabor.
glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, sabes que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Reina, Senhor, no lugar que está nos escutando, no lugar que abre as suas portas, no lugar que abre o espaço, que dá o tempo para escutar os ensinamentos da tua palavra. Que tu reine até a vinda do teu Filho Jesus. Podes reinar, Senhor. Amém. Podes reinar. Oremos nesse instante. Senhor, tu podes reinar na nossa casa, pois a nossa casa ela precisa da tua presença, dia e noite e dia. Por isso, te convocamos e te pedimos, pode reinar, Senhor. Reina na casa dos que nos escutam, daqueles que estão necessitados por questão de enfermidade, necessitados por questão de desavença. O louvor nos diz por questão de desamor. Glorifica, Senhor. Glorifica o teu nome. Livra-os de todas as incertezas. Preenche com a tua paz. E que no nome de Jesus, o teu Espírito Santo possa estar com cada um deles. E que o que nós vamos fazer aqui não fique apenas na teoria, mas passe a fazer parte da nossa prática, da nossa vivência. Que passe os nossos atos a contaminar os nossos vizinhos, os nossos parentes. Que eles possam te seguir no nome e pelo amor de Jesus. Esta é a nossa oração. Vamos agora ao nosso estudo. E depois a gente pode trazer um outro louvor. Mas vamos ao nosso estudo, que é interessante hoje. Isso. Eu peço que os amados abram as suas Bíblias em 2 Coríntios 12. 2 Coríntios 12. Permaneçam com ela aberta enquanto eu faço a introdução do estudo, que hoje nós vamos dar continuidade, irmãos. Vivendo e aprendendo as cartas do apóstolo Paulo 5. Ou seja, a quinta carta que o apóstolo Paulo escreveu. Será que é a quinta carta? Nós vimos na aula passada que Paulo havia escrito uma outra carta aos Coríntios que havia se perdido, né? Então não tem só 3 cartas aos Coríntios. 2 cartas, aliás, tem 3. Nesse estudo nós vamos trazer mais surpresa para os irmãos. Como os irmãos sabem, nós estamos dando continuidade às cartas de Paulo, do apóstolo Paulo. Todas as cartas que ele escreveu, nós estamos trazendo alguns conhecimentos e temos também aprendido com isso. Essa carta, a segunda carta aos Coríntios, ela foi escrita na terceira viagem, na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele agora não está mais em Efésios, ele está na Macedônia, visitando as igrejas que ele havia fundado na sua segunda viagem. Tem um detalhe aí nessa carta, um detalhe que nos deixa aguçado, assim, intrigante, que ela foi escrita poucos meses depois da primeira carta aos Coríntios. É isso, da primeira carta. Vamos lembrar o estudo da primeira carta? Paulo escreveu aos Coríntios a primeira carta com um cunho ético, doutrinário, com um cunho assim, puxando as orelhas dos novos cristãos que enfrentavam dificuldades para estarem na igreja.
lembrando que ele havia enviado o seu discípulo amado, Timóteo, para ajudar os irmãos sobre as questões que estavam aparecendo na igreja de Corinto. Paulo não estava preocupado com a cidade, não. Paulo não estava preocupado com o que os habitantes da cidade faziam, não. Paulo havia enviado Timóteo aos coríntios para dar suporte a uma nova vida cristã. Como é uma vida cristã? E aí ele se vê obrigado a escrever uma carta perto da outra, bem próxima, meses depois. Nós precisamos lembrar que a primeira carta era, como eu disse, por questões doutrinárias. Os irmãos, havia ali o motivo da primeira carta, porque havia muitas discussões, contendas, ciúmes, brigas na justiça. Gente, um irmão entrando contra o outro na justiça. Até na hora da refeição era motivo de discórdia. Por isso que ele faz uma orientação para a ceia. Lembra lá, domingo passado, que nós demos a ceia? Lemos o texto lá de 1 Coríntios 11, que Paulo instrui, e ele começa dizendo: eu recebi do Senhor, que também estou passando para vocês. Se comportem assim. A ceia é isso. Os irmãos de Coríntios, os cristãos, estavam perdidos no campo ético. Tanto que eu fui bem enfático no campo moral também, de um casal cujo um irmão da igreja estava coabitando com a sua madrasta. Isso ficou lá em Coríntios. O forte dessa segunda carta era o cuidado que a igreja deveria ter em relação aos falsos mestres que estavam entrando na igreja sorrateiramente. E depois que eles se estabilizavam na igreja, o que é que eles faziam? Levantavam questionamentos sobre a autoridade ministerial do apóstolo Paulo. Levantavam calúnia contra o apóstolo. E mesmo ele enviando o seu fiel escudeiro, ele escreve uma segunda carta. Isso que nós sabemos que foi perdida. Mas ele estava escrevendo para se opor à forte oposição que estavam levantando contra ele. E Paulo vai a Corinto, pessoalmente, antes de escrever essa carta. Ele tinha escrito uma segunda, então essa é a terceira, a qual nós conhecemos como segunda. Paulo vai a Corinto pessoalmente, e essa viagem não foi boa para Paulo. Ele sai de lá infeliz, ele sai triste. E aí ele sai da cidade com o coração quebrantado, porque ele estava se sentindo humilhado. O apóstolo Paulo, triste, sim. Ele estava entristecido com o que os falsos mestres estavam fazendo em relação a ele na igreja. E aí o que é que ele faz? Ele escreve uma outra carta. Opa! Olha o segredo. E manda essa carta por Tito. Eita! Então já tinha uma carta que havia desaparecido. Ele escreve uma outra carta que envia agora por Tito. E essa carta, o cunho da carta é um desabafo dele, e ele quer preparar a igreja para uma volta dele nessa igreja. Ele quer visitar novamente a igreja. Ele quer combater a facção adversária que tinha surgido dentro dessa igreja, que não lhe dava trégua. Aí vem essa novidade. Essa carta também é perdida. Então, Paulo não teve só 2 cartas escritas aos Coríntios. Paulo teve 4 cartas. Se não tivesse
extraviados duas, então havia primeira, segunda, terceira e quarta carta aos Coríntios. Mas nós só temos duas, a partir do momento que foi organizado o Novo Testamento, só restaram duas cartas de Paulo, mas na verdade ele escreveu 4 cartas aos Coríntios. E o que vem a ser essa carta que nós temos escrito, a segunda carta aos Coríntios? É uma devolutiva, isso, uma devolutiva que Paulo está fazendo à igreja, através do relato que Tito havia dado para ele, o relatório. Tito foi levando a carta que foi extraviada, e chega lá, Tito observa que o negócio está mais organizado, e dá um relatório a Paulo, e Paulo faz uma segunda carta aos Coríntios, que é essa que nós temos, já de uma forma diferente. Paulo estava mais feliz quando escreve a segunda carta aos Coríntios, porque via que a igreja havia aceitado as orientações dele, estava obedecendo, estava seguindo os ensinamentos que o apóstolo tinha ensinado. E aí nós vamos ver um tema central, era que a igreja deveria continuar obedecendo a Cristo, não mais por questões doutrinárias, né, como a primeira, não mais por questões de ele estar triste, como é a carta que Tito levou, mas sim que a igreja agora se tornasse submissa cada vez mais à obediência a Cristo e também às autoridades eclesiásticas constituídas por Deus. Paulo agora está orientando a igreja a combater os ensinamentos dos falsos apóstolos que tinham se infiltrado na igreja de Corinto, dos falsos mestres. E aí Paulo escreve a carta dizendo que os irmãos deveriam continuar no passo lugar em que eles estavam, combatendo o mal. Bem, queridos, passado essas informações, nós vamos agora trabalhar um texto que nós achamos muito relevante, muito importante para nós, que foi escrito lá em 2 Coríntios. Por isso que eu pedi para que os irmãos ficassem com suas Bíblias abertas em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, nós vamos ler do 7 ao 10. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Esse texto nos chama atenção e nos faz alguns questionamentos. O que incomodava o apóstolo Paulo? Que espinho na carne era esse que ele pede 3 vezes ao Senhor? Como ele trabalhava esse incômodo? Como ele diz aqui, por isso, por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Que espinho na carne era esse? Seria uma doença física? Algo espiritual? Seria uma perseguição satânica, como os falsos mestres faziam? Seriam os adversários do ministério?
Não sabemos, ele não relata. Não há nenhum estudioso que diga o que Paulo, com certeza, que diga que espinho na carne era esse. Como também não há nenhum estudioso que diga o que Jesus escreveu lá no chão enquanto estava apresentando a ele aquela mulher adúltera. Não sabemos que espinho na carne era isso. O que sabemos era que incomodava o apóstolo. Tirava o apóstolo do sério. O que era esse espinho na carne? Por que levava ele a suplicar a Deus por aquele livramento? Deus lhe mostra que o que ele passava não seria resolvido. Ele teria que aprender a conviver com aquilo. Para ele saber que só a graça de Deus, só a graça de Deus era que o mantinha o suficientemente forte. E só a graça de Deus fazia ele suportar aquela situação. Aquilo seria o motivo dele ser uma pessoa humilde. Isso. Porque ele era alvo constante da ação, da graça e da misericórdia de Deus em sua vida. Nós bem sabemos que Paulo, ele era o mais eloquente dos apóstolos. Ele era o que havia mais conseguido status através dos estudos. Outros livros relatam a formação de Paulo aos pés de Gamaliel. Paulo se mostra ter duas nacionalidades. Paulo era conhecedor das leis e passou agora a conhecer do Espírito, ser conhecedor das causas espirituais. Então, para que ele não se exaltasse ao máximo, ao ponto de se achar que era, como a gente chama, o tampa de crush. Tampa de crush era uma laranjada que vendia aqui no meu tempo de infância. Então, bebê crush era o máximo na época. Então, você é o tampa de crush. Para que Paulo não se sentisse tampa de crush, é como hoje a Coca-Cola. Só que Coca-Cola hoje qualquer um bebe, né? Mas bebê crush tinha que gastar um dinheirinho. Aí Deus permite que Paulo fique com esse espinho na carne. E se salvo não estamos enganados, esse espinho na carne durou por todo o seu ministério. Porque só a graça de Deus fazia isso. Só a graça. Por isso, meus amados, eu quero deixar com os irmãos. Eu vou passar um vídeo para os irmãos também assistirem. Vou passar o endereço, o link, né? Que só a convicção de estar com Deus, de estar diante da graça de Deus, é que nos faz vencer cada dia, nos faz a cada dia nós matarmos um leão para poder sobreviver nessa floresta, nessa mata que o mundo nos impõe. Independente da nossa situação, se nós formos convictos com Deus, e que, Senhor, Tu possa estar nos livrando do nosso espinho na carne. Bem sabemos que é certo, cada um tenha os seus espinhos. O apóstolo só orou 3 vezes. Que nós que estamos orando, Senhor, incessantemente, dia e noite e dia, que nós podemos seguir verdadeiramente esse dia e noite e dia, porque o espinho na carne dói, Senhor. Quando entra, ele dói. Que o Teu Espírito Santo possa fazer com que ele saia. Tem misericórdia e nos livra dos nossos espinhos. Eu tenho o meu espinho com a minha filha grande lá no Paraná. Quebra as barreiras que nos impedem de sermos pai e filho, pai.
E aqueles que estão, Senhor, chorando com a dor dos seus espinhos, que possa ter misericórdia e possa ser como foi com Moisés, na qual tu intentasse a Moisés que iria destruir todo o povo dele, iria surgir um novo povo, e Moisés te suplicou para que tu não fizesse aquilo. Ser conosco, assim como foi com Moisés. E tu ouviste as suas súplicas. Ouve as nossas súplicas e nos livre dos nossos espinhos na carne. Dos que nos ouvem também. Coloque o seu espinho no altar do Senhor, no trono da graça dele, para que ele nos livre dos nossos espinhos. Mesmo sabendo que a graça do Senhor nos basta, mas nos dói, Senhor, nos deixa entristecer. E aí nós sofremos, e quem está conosco também sofre. Nos ajude e nos livre de tudo mal. Esta é a nossa oração, em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Eu quero terminar cantando um louvor. Sim. Para que Deus possa fazer um milagre em mim. Isso. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como precisamos deste milagre? Como precisamos? Como eu preciso do milagre de ver a minha filha me aceitar como pai? Faz um milagre.